Fala crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática e vamos falar um pouquinho hoje de frações. Bem, o que a gente tem aqui? A gente tem a garotinha falando o seguinte: o comprimento da caneta é menor que a medida do meu palmo. Então ela está fazendo uma comparação aqui do tamanho da caneta, do comprimento da caneta, em relação ao palmo da mão dela, tá bom? Só que a gente percebe que dessa forma que ela está fazendo, então a gente está botando aqui um início aqui no polegar, né? Então dá mais ou menos aqui um pouco mais, né? Na verdade, de 3 dedos, digamos assim, quase chegando aqui no quarto dedo, certo? Mas perceba que é uma medida que a gente não consegue afirmar com certeza, vai ser uma parte ali aproximada, certo? E aí, o que na segunda figura aqui traz? Você tem aqui uma divisão, digamos assim, em frações. A palavra fração, ela quer dizer exatamente divisão, tá bom? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Ou parte de algo, na verdade, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, ó? A gente está dividindo em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais, certo? Então a gente está fracionando, olha o nome de fração aí, então a gente está fracionando, né, o tamanho dessa caneta ali, o tamanho do palmo da mão, ok? Quando a gente faz essa divisão, e eu vou voltar só para vocês perceberem um pouquinho aqui, ó. Quando a gente faz essa divisão, vocês percebem que a gente preencheu aqui com a caneta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, certinho aqui, ó, tá vendo? 5 ficou 1 de fora, ficou faltando 1 ali, certo? Então bora lá. Dividindo a medida do palmo da mão de Ana, né, em 6 partes iguais, percebemos que a caneta mede 5 sextos. O que a gente tem aqui? Ó? 5 sextos. Tá bom? A pronúncia é essa, eu vou falar mais um pouquinho daqui para frente em relação a essa pronúncia, mas 5 sextos do palmo. Por quê? Porque a gente dividiu em 6 partes iguais e a gente percebeu que a caneta conseguiu ocupar ali 5 partes dessas 6 que a gente divide, né? Certo? Ou seja, a gente conseguiu ali 5 sextos do palmo. O palmo, nesse caso, é o todo. Então, quando a gente fala do completo, né, dos 6 pedaços, digamos assim, a gente vai ter o palmo e a gente vai chamar isso aqui de todo, tá bom? Que é o inteiro, digamos assim. A gente vai conhecer como todo, ou melhor, como todo ou como inteiro, certo? E é representado por 6 sextos, né? Por quê? Porque observa só, quando a gente fala de um inteiro, e eu falei para vocês que a fração nada mais é do que uma divisão, os 6 sextos é o que? A gente dividiu, né, o comprimento ali do palmo da mão da garota em 6 pedaços, né, em 6 partes, tá bom? E aí, como a gente viu o palmo que ocupa os 6 pedaços, então a gente coloca 6 de 6. A gente ocupou os 6 pedaços de 6. Se a gente está falando só da caneta, a gente está falando de 5 de 6, tá bom? Por que a gente tem esse nome aqui de inteiro, pessoal? Como eu falei, a divisão, melhor, a fração, ela é uma divisão. Ou seja, quando eu pegar aqui 6 dividir por 6, dá quanto esse resultado aqui? 1. Ou seja, eu vou ter um inteiro. Então, aquela divisão de 6 partes iguais, na verdade, a gente pode chamar também de todo ou inteiro, certo? O comprimento da caneta é parte de um inteiro, então é um pedaço de um inteiro, não é isso? E foi representado pela fração 5/6, tá bom? O palmo é um inteiro e a caneta é parte desse inteiro, porque é um pedaço daquele inteiro, tá bom? E aí a gente tem algumas nomenclaturas aqui, ó. Quando você tem uma fração, né, 5/6, como a gente mostrou aqui, a parte de cima, esse número que fica em cima, a gente vai chamar de numerador. A parte de baixo, a gente chama de denominador. Então, a parte de cima é o quê? Quantidade de partes consideradas do palmo. Então, é a quantidade que a gente está usando para medir, que no caso foram 5, né? E a parte de baixo, que é o denominador, quantidade de partes iguais em que foi dividido o palmo. Então, a gente pegou o palmo da mão da garota e dividiu em quantas partes? 6. Esse 6 é o total que a gente tem ali, tá bom? O de cima, que é o numerador, vai ser exatamente a quantidade de partes que a gente quis preencher, que a gente pegou ali para medir o tamanho e o comprimento da caneta. Ok, crianças? E agora a gente vai perceber aqui outras situações, né, que a gente também pode usar fração. Então, observa só. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma superfície de uma tampa, né? E aí ele está falando o seguinte, ó. 3/6 da superfície da tampa estão revestidos com papel amarelo. Ah, o que é o 6? É o total, ó. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Então, o denominador, a parte de baixo, representa o total, né? O todo, digamos assim, né? A parte de cima, que é o numerador, representa exatamente a quantidade de passos que a gente está querendo, que a gente está destacando. Então, por exemplo, como ele está se referindo ao papel amarelo, então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 partes, num total de 6, eu tenho, então, 3 sextos, ok? Da mesma forma, a gente está vendo aqui os bombons, ó. Eu tenho aqui 6 18avos, ou 6 sobre 18, né? Dos bombons da caixa são de chocolate. O que ele está dizendo? A gente tem um total aqui de 18 bombons, vocês podem contar se quiserem, né? Mas 6 deles, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 deles são de chocolate branco, tá bom? Por que eu falei 18 avos? Se vocês prestaram atenção que eu falei no começo, né? A gente vai mostrar daqui a pouco, né? Se eu não me engano, no próximo slide aqui, essa nomenclatura de 18 avos, tá bom? Isso mesmo, aqui. Leitura de frações. Então, quando a gente encontrar uma fração, existem algumas nomenclaturas que a gente vai poder usar, umas leituras que a gente vai poder fazer dessa fração. E a gente vai ver aqui agora. Observa só. Quando você tem denominadores de 2 até 9, né? Ou seja, a parte de baixo aqui, ó, de 2 até 9, vai ter um tipo de leitura. Como assim? Por exemplo, denominador 2. A gente vai chamar isso aqui de meio ou metade. Nesse caso aqui, eu tenho 1 sobre 2, né? Ou 1 meio, né? Ou simplesmente a metade nesse caso aqui, tá bom? Então, quando tiver esse 2 aqui embaixo no denominador, a gente pode utilizar a palavra meio, tá bom? Então, se tivesse, por exemplo, 3 sobre 2, 3 meios, ok? Denominador 3. Quando a gente estiver falando de 3, a gente vai chamar de terços. Então, nesse caso aqui, 2 terços, 4 terços, 5 terços. Quando for 4, quarto, né? Então, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. 5 quintos. E assim por diante, né? Quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos. Até o nono, tá bom? A partir do 10 a gente vai ver no próximo slide aqui. Então, a gente tem aqui, ó, 13 quintos, 5 sextos, 2 sétimos, 7 oitavos e 10 nonos. Ok? Agora, quando a gente fala de 10, 100 ou 1000, aí a gente já entra aqui, ó. Quando fala de 10, décimo, né? Quando fala de 100, centésimos. Quando fala de 1000, milésimo. Então eu tenho aqui, ó, 1 décimo, né? 21 centésimos e 5 milésimos, tá bom? Então eu poderia ter aqui 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, tá bom? Nesse caso aqui, 21 milésimos, melhor, desculpe, 21 centésimos, 22 centésimos, 30 centésimos. Da mesma forma aqui, 6 milésimos, 7 milésimos, 10 milésimos, tá bom, crianças? Porém, quando sobe um pouquinho mais esse denominador, ou seja, quando ultrapassa o 10, né? Então 11, 12, 13, aí a gente vai utilizar essa palavrinha aqui, ó, avos. Então nesse caso, ó, 37, 11 avos. A gente utiliza o nome normal, ó, o 11, né? 11, 12, 13, só que a gente vai acrescentar essa palavrinha aqui, avos, ao lado, tá bom? Então, sempre que a gente tiver um denominador maior que 10, a gente vai utilizar essa palavrinha avos juntamente com aquele nome. Então aqui você tem 5 dozeavos, 7 trezeavos, né? Mas a gente pode chamar na nomenclatura normal também 7 sobre 12, como normalmente a gente costuma falar de uma fração. Tudo bem? E aí eu vou mostrar aqui agora, crianças, algumas situações que a gente encontra fração, que a gente trabalha com fração. Normalmente, quando a gente fala de matemática, vocês falam assim, onde é que a gente vai utilizar isso, né? Vocês acabam falando no dia a dia e acabam não percebendo que é bastante utilizado, que é, por exemplo, o caso de frações. Vou falar mais na frente também um caso que eu até coloquei no grupo do WhatsApp de vocês, que foi o caso das pizzas, né? A gente costuma utilizar a fração muito na hora que a gente fala da pizza. Metade calabresa, metade milho, por exemplo, né? Mas mais na frente a gente vai falar um pouquinho, certo? Então, situação 1. Em um torneio feminino de mountain bike, 1 quarto, 1 sobre 4, né, das 32 ciclistas inscritas, foi classificado para a prova final. Quantos ciclistas se classificaram? Então, observa só. Para responder essa pergunta, podemos pensar da seguinte maneira. Eu tenho aqui 32 ciclistas que correspondem a um inteiro. Falei para vocês que quando a gente preenche o todo, né, quando a gente faz o completo ali, a gente está chamando isso aqui a mesma coisa de um inteiro, tá certo? É como se a gente tivesse o seguinte, ó, 32 sobre 32.
32 sobre 32 é igual a 1, então eu tenho 1 inteiro. A gente está preenchendo aqui 32 partes de 32 partes, tá bom? 1/4 corresponde à quarta parte do inteiro, ou seja, a quarta parte de 32. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 32 e dividir em 4 partes. Então, percebe que eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6, 8. Então, cada partezinha dessa aqui, eu vou ter 8 ciclistas. Então, você tem, ó, 8 e 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32. Então, os 32, né? As 32, melhor dizendo, ciclistas, né, inscritos no campeonato, estão distribuídos aqui em 4 partes, né? Então, você conseguiu, ó, como ele pede 1/4, né? Você conseguiu distribuir primeiro o 32 em 4 partes, mas a questão deixa bem claro, ó, eu quero apenas uma parte desses 4, né? Então, eu quero só isso aqui, ó. Só isso aqui. Então, quantos ciclistas eu vou ter ali? Quantos ciclistas classificaram ali nessa situação? Ó, 2, 4, 6, 8. Então, o total de respostas para essa questão, 8 ciclistas foram classificados. Então, crianças, fração nada mais é do que a divisão, como eu já havia falado, certo? E essa parte de cima, que é o numerador, é a parte que você vai retirar do todo ali, certo? Mais um exemplo, a gente vai trabalhar bastante exemplo para não ter dúvida, tá bom? Então, mais um exemplo aqui. O circuito de certa prova de mountain bike tem 1.500 metros. Então, você sabe que o circuito possui aqui um total de 1.500 metros. Após percorrer 1/5 desse total aqui, ó, do trajeto, a partir do início, encontra-se, esse encontro está errado pelo livro aqui, tá bom? Encontra-se o obstáculo mais difícil do circuito. A quantos metros do início está esse obstáculo? Então, olha só. Nesse caso, podemos fazer o seguinte esquema. O que eu estou fazendo aqui? Se você tem um total de 1.500 metros, então você está distribuindo aqui, ó. Você sabe que isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo mede 1.500 metros, ok? E aí, eu quero dividir esses 1.500 metros em, ó, 5 partes iguais. A parte de baixo é justamente a parte que a gente divide, né, a quantidade daquele todo. Então, ó, dividir em 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, se eu pego 1.500 e divido por 5, eu tenho o quê? 300 metros em cada partezinha dessa aqui. Ah, mas eu só quero o quê? Eu só quero uma parte. Então, eu só quero essa primeira parte aqui, ó. Essa aqui só. Então, são quantos metros? 300 metros. Então, o obstáculo mais difícil do circuito está a 300 metros do início. Bem simples, bem tranquilo. A gente vai operar também com frações, só que mais para frente também a gente vai aprender a fazer soma, subtração, multiplicação e divisão. Só que por enquanto a gente precisa entender bem o conceito de fração. Situação 3. Hugo acertou 7 das 12 questões de uma prova de matemática. Então, ó, tinha 12 questões, Hugo acertou 7. Qual foi o desempenho de Hugo nessa prova? Então, a gente pode representar através de uma fração desse jeito aqui, ó, 7 de 12. Ah, por quê, professor? Porque quantas questões eu tenho à prova? 12. Embaixo fica o total. Quantas questões o Hugo acertou? 7. Então, na verdade, ele acertou 7 num total de 12 questões. Então, ele acertou 7 dozeavos dessas questões da prova. Situação 4. Tereza comprou 7 barras de chocolate, ó, que foram divididas igualmente entre seus 3 filhos. Então, ela tem 7 barras e precisa dividir para os 3 filhos. Quanto de chocolate cada um dos 3 filhos recebeu? E aí, criança, a gente vai perceber o seguinte, eu tenho aqui, ó, 1 barra, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perceba que se fossem apenas 6 barras, estava tranquilo. Você dividia aqui 2, 2 e 2 barras, né? 2 barras para cada um. Então, beleza. Só que a gente está falando aqui de 7 barras e não de 6. Então, o que é aconselhável fazer nessa questão aqui? Observa só. Eu consigo dividir uma barra de chocolate em 3 partes iguais, certo? Então, essa última parte aqui, ó, eu já tenho aqui 2 partes para cada um, né? 1, 2, 1, 2. Eu já tenho 2 partes cada um. Tá restando o quê? Tá faltando aquela 7ª barra que eu preciso dividir por 3. Então, eu acabei dividindo em 3 partes iguais, ó, né? 3 aqui. E aí, cada filho vai ficar com quantos?
as 2 barras de chocolate, ó, 2 barras e mais um pedacinho daquela daquela 7ª barra, melhor dizendo, né? Ó, o pedacinho aqui, aqui e aqui, certo? Então, olha a observação que foi feita aqui. Repare que cada barra pode ser dividida em 3 partes iguais, que foi o que a gente mostrou aqui, ó, 1, 2, 3. Por isso, cada barra inteira equivale a 3/3. Sim, né? Porque se acabei de falar para vocês que 3/3 é a mesma coisa que 1, né? Representa 1 inteiro. Então, 1 barra de chocolate representa 1 inteiro, que é a mesma coisa que 3/3. Então, na hora que eu fizer essa soma aqui, crianças, observa só o que a gente vai fazer, ó. Quantos pedaços vai ficar aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e com esse pedacinho aqui que sobrou, ó, 7, certo? Então, cada filho vai receber ali 7 partes, né, dessa barrinha de chocolate que a gente dividiu, que é a conclusão que está chegando aqui embaixo, ó. Logo, cada um dos 3 filhos de Teresa recebeu o quê? 2 barras inteiras, que foi o que a gente mostrou aqui agora, ó, de chocolate, mais 1/3 de barra. Então, que é essa partezinha, que é essa 7ª partezinha aqui, ó, 1/3, porque ele pegou a barra, dividiu em 3, e desses 3 pedaços eu estou selecionando apenas um. Por isso que a gente está falando de 1/3, tá bom? Ou ainda, 7/3 de barra de chocolate. Quando a gente estiver falando um pouquinho mais para frente de frações mistas e as operações com as frações, eu vou explicar então como é que a gente chega nesse resultado aqui de 7/3 a partir dessa fala aqui, ó, 2 barras inteiras de chocolate mais 1/3. É como se fosse aqui, ó, 2 inteiros e 1/3. Isso aqui é o que a gente chama de frações mistas, tá bom? Que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, tá bom? Na próxima aula, provavelmente. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente chega nesse cálculo aqui de 7/3. O importante é vocês entenderem a questão da divisão, a questão da fração ser uma divisão, ok? Pronto, chegamos então na situação que eu havia mandado já no grupo de WhatsApp de vocês, a situação 5. Então, observe a tirinha. Aí o coleguinha fala aqui, ó, a gente nunca usa fração, né? Aí o outro colega, verdade. Aí vai passando, vai caminhando, né? Aí ele fala, tá com fome? Opa, pede uma pizza. O outro responde, né? Aí ele vai pedir a pizza, né? Boa tarde, quero uma pizza. 3/8 de mussarela, 3/8 de calabresa e 2/8 de atum. E aí ele responde, né, o outro colega responde, podemos rachar meio a meio. Então, tanto no pedido da pizza quanto na resposta aqui de rachar o valor meio a meio, estão sendo utilizados aqui os conceitos de frações. Então, só para a gente compreender melhor, deixa eu ver se ele vai falar aqui na frente, vai. Só para a gente compreender melhor, observa só. Pela fala dos colegas ali, já dá para saber quantos pedaços tem a pizza, porque ele foi bem claro, ó, 3/8, 3/8 e 2/8. Qual é o número que se repete? Ó? 8, 8 e 8. Ou seja, essa pizza possui 8 pedaços. Estão aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Então a gente já sabe que o total, a parte, o denominador, a parte de baixo, representa o todo, né? Então são 8 pedaços dessa pizza. Mas ó, a gente tem aqui 3/8, então eu tenho 3 partes aqui, né? Dessa aqui pizza de calabresa, né? Isso foi calabresa que ele pediu aqui, foi, não foi? Calabresa, certo? Mussarela e atum. Então, 3/8 de calabresa, 3/8 de mussarela e 2/8 de atum. Estão aqui representados através dessa fração de pizza aqui. Sexta situação. Henrique e Lia estavam disputando um jogo de corrida de carros de videogame. Deixa eu mudar minha canetinha de novo aqui, pronto. Lia terminou o percurso em 50 segundos. Então, ela terminou o percurso em 50 segundos. E Henrique após 1/10 do tempo de Lia. Então, é 1/10 de 50 segundos, certo? Henrique terminou a corrida quanto tempo depois de Lia? É isso que a gente vai ver. Então, para resolver o problema, calculamos quanto é 1/10 de 50. Ou seja, o todo é 50. O todo é 50. Eu vou dividir 50 em 10 partes iguais. Só que eu só vou precisar contar uma dessas partes. O resultado vai estar exatamente nessa uma parte que a gente está contando aqui. Quando eu pego 50 e divido por 10, eu tenho o quê? 5 pedaços. Então, são 10 pedaços, né?
Você tem 10 partes, melhor dizendo, de 5 segundos, certo? 10 partes de 5 segundos. Só que eu só quero utilizar uma dessas partes, ou seja, Henrique terminou a corrida 5 segundos depois de Lia. Situação 7. A professora de Carlos deu à classe a seguinte informação. Na nossa turma, 2/5 dos alunos treinam voleibol. 2/5 treinam voleibol. Ou seja, eu preciso saber a quantidade de pessoas que possuem aquela turma. E aí o coleguinha está falando aqui, ó. Como nossa turma tem 30 alunos, ou seja, eu vou pegar os 30 e dividir em 5 partes iguais, certo? Só que dessas 5 partes, eu vou querer apenas 2, certo? Então, quando eu pego o total de alunos, que é 30, e divido por 5, eu tenho um resultado aqui de 6. Ou seja, eu estou dividindo aqui em 5 partes de 6 alunos. Só que eu quero apenas 2 partes dessa. Então, eu tenho o quê? 6 mais 6, que são as 2 partes, né? Então, eu tenho um total de 12, certo? Aí as colegas estão pensando aqui, né? E elas vão mostrar o pensamento que elas tiveram agora. Como será que ele chegou a essa conclusão? Eu acho que foi assim. Então, o que ele fez? Ó? Dividindo o grupo de 30 alunos em 5 partes iguais, foi basicamente o que a gente acabou de mostrar no processo de divisão, vai ficar o quê? Ó? 6 alunos, 6, 6, 6, 6, em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais, certo? Cada uma dessas partes equivale a 1/5, né? Da turma e tem 6 alunos. Então, 2/5 vai ser o quê? Ó, essa partezinha aqui, mais essa partezinha aqui. 2 partes dá 5, né? Então, 2/5 equivale a a 12 alunos, como a gente pode contar aqui, como foi feito aqui, ok? Já a outra colega pensou o seguinte, eu acho que Carlos pensou assim, 2/5 equivalem a 2 alunos em cada grupo de 5. Sim, se a gente for imaginar, ó, 2 alunos de 5. Aí depois, 4 alunos de 10. Depois, 6 alunos de 15. Ou seja, eu estou aumentando aqui de 2 em 2 e estou aumentando aqui de 5 em 5. E aí, como eu estou utilizando, ó, aí ela vai continuando, né? 8 alunos no grupo de 20, 10 alunos no grupo de 25 e 12 alunos no grupo de 30. Tá certo? Então a gente chega nesse finalzinho aqui, ó, na conclusão de que eu quero 12 alunos, né, num grupo de 30. Então, por essa informação aqui, a gente sabe que são 30 alunos, né? São esses 12 alunos aqui. Então você observa que há várias formas, né, de fazer a mesma questão. Bem, crianças, então por hoje a gente fica por aqui, né? Perceba que foi bem enfatizado o conceito de fração e eu quero que vocês entendam, né, o conceito de fração, porque na matemática muitas vezes a gente vai utilizar fração, tá bom? Então a gente não pode sair daqui sem entender o conceito de fração e principalmente quando a gente avançar um pouquinho para as operações, né, que fique também mais claro ainda. E aí eu quero que vocês façam esses exercícios aqui, ó. A página 146, a questão 6, a página 150 também a questão 6 e a página 151 a questão 8. Atenção que a gente já tem uma atividade, né, que foi feita na terça-feira, ok? E essa atividade da terça e a atividade de hoje, da quinta-feira, fica para a próxima terça-feira. A gente vai corrigir na próxima terça-feira, porque como eu falei no grupo do WhatsApp de vocês, segunda é feriado, então eu vou deixar que vocês descansem, né? E essa atividade pode ser entregue até terça-feira. Detalhe, repito mais uma vez, não atrasem, porque eu não considero a entrega atrasada, tá bom? E também, quanto mais rápido vocês responderem, melhor. Não deixe para responder no último dia, não, tá bom? Então, crianças, por hoje é só. A gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Beijo para vocês. Tchau, tchau.